É evidente, nação, que o Gabigol está vivendo uma fase muito complicada. Nunca é bom para um atleta de alto rendimento ver seu nome misturado a questões de dopagem. Embora o próprio jogador esteja se mantendo sereno, Gabi demonstra total certeza de que não cometeu nada de errado e o Flamengo está seguindo por esta linha. O Flamengo também está muito confiante na lisura dos atos do seu atleta, tanto está que decidiu por não suspender o seu contrato. O rubro-negro, que judicialmente estava amparado à Lei Pelé, a Lei Pelé prevê esse tipo de suspensão de contrato, mas o Flamengo disse não a esta cláusula contratual, então vai manter o contrato do Gabi em dia e, enfim, o Flamengo está tão confiante na absolvição do craque um pouquinho mais para frente que decidiu inscrever para disputar a Copa Libertadores da América. O rubro-negro tem até sexta-feira para enviar a lista com os 50 nomes que disputarão a fase de grupos e o Gabigol estará dentro desta lista. Gabigol, que teve do Zico a oferta de seguir seus treinamentos lá no CFZ, mas em contrapartida decidiu treinar no seu próprio condomínio lá, que tem uma academia, pô, obviamente de primeiro mundo, tem campo de futebol, e o Flamengo também vai disponibilizar profissionais do próprio clube para amparar os treinamentos do jogador. Além disso, vai preparar uma cartilha. Cara, essa parada, Gabi vai seguir sua rotina de treinamentos normalmente, embora não esteja liberado para frequentar as dependências oficiais do clube, Ninho do Urubu, Gávea, qualquer coisa que leve a chancela do mais querido do Brasil, ele seguirá sua vida de esportista normalmente nos seus particulares. Agora é o seguinte, a cada dia, a cada momento, a cada hora, surgem informações que, como disse, depõem a favor do craque, deixando cada vez mais claro de que o Gabi não fez nada de errado. E outra, já tem uma cláusula aqui que diz o seguinte: nenhum jogador pode ser punido ou a sua atitude pode ser levada em consideração em julgamentos relacionados à dopagem, o seu comportamento, tá entendendo? Tipo, estão falando que ele foi mal criado, que ele deixou os fiscais esperando, que ele foi arrogante, etc e tal. Não importa se ele foi ou não, cabe ele mesmo fazer o seu exame de consciência. Mas ainda que ele tivesse sido, isso não entra em processo judicial algum relacionado à dopagem. O que entra no processo relacionado à dopagem é se houve ou não de fato a fraude na parada da amostra, ou se há ou não amostras inadequadas dentro da urina do jogador, sabe? Substâncias inadequadas dentro da urina. Então, nesse caso aqui, comportamento do Gabi não tem nada a ver com julgamento. Se levaram por esse lado, os juristas levaram para o lado pessoal, o que já é errado. Outra parada que tem sido martelada por todas as pessoas envolvidas no assunto: a punição foi extremamente arbitrária, foi severa, foi alta demais, porque jogadores que tiveram as amostras com positivo, jogadores que usaram cocaína, fumaram maconha e coisas do tipo, pegaram 1 ano de suspensão. O Gabi, que deu negativo, pegou 2. É isso, é a arbitrariedade dos juristas deste país que se mantém. Aqui, ó, as informações que depõem a favor do jogador basicamente são as seguintes. Eu vou tratar de modo breve, para não ficar muito enfadonho, porque esse assunto tem sido amplamente debatido e martelado. Você liga, os canais de esporte só falam disso, sabe? Os programas esportivos, então fica um pouco maçante. Mas, obviamente, eu, por ter o meu espaço aqui para falar do nosso clube, para falar dos nossos atletas, me reservo ao direito de expor o meu pensamento também. Então, vou seguir com o assunto, porém tentando ser o mais breve possível. Falar primeiro o seguinte, ó, um jornalista, o qual eu confesso não lembrar o nome agora, como vocês sabem, por ser deficiente visual, eu não trabalho com guias, com nada, assim, eu decoro as informações possíveis e repasso a vocês, claro que sempre tentando ser o mais correto possível. Então alguns nomes me escapam de última hora, nesse caso aqui desse jornalista, eu confesso que me escapou. Porém, no dia de ontem, ele foi ao próprio site do TJDAD, Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Então ele foi a esse site do tribunal verificar processos semelhantes ao do Gabi e fez uma descoberta surpreendente e estarrecedora. Casos semelhantes ao do Gabi, todos que foram encontrados por estes jornalistas deram causa ganha para o atleta, no caso. Então, nenhum atleta aqui na jurisdição brasileira foi condenado, foi suspenso por
essa parada dessa suposta tentativa de fraude, a não ser o Gabigol. Então a parada já começa por aí. Nesse ponto aqui, o próprio tribunal caiu em contradição. Uma outra contradição aparece por parte dos agentes que estiveram em loco lá no Ninho do Urubu, os agentes da ABCD. Volto a falar esse nome ridículo, Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Eles estiveram, um dos agentes bateu lá no depoimento, ficou cravando que esteve antes do que o Gabi no Ninho do Urubu, que é uma afirmação mentirosa. Ele mesmo entrou em contradição e logo em seguida refez essa afirmativa. Porque o Gabi chegou no Ninho do Urubu às 8 horas da manhã, bateu o ponto e logo em seguida foi fazer o seu treinamento. Os agentes chegaram às 9 horas da manhã, portanto não antes e sim depois. E as câmeras, o ponto de registro comprovam isso. Então, sabendo de que essa informação seria colocado em xeque, seria desmentido, o próprio agente resolveu desmentir no próprio tribunal. Então tá aí, um agente entrando em contradição. E um outro agente disse no próprio depoimento que observou com os próprios olhos a urina saindo do canal urinário do jogador. Quer dizer, o manjão ficou olhando ali e viu a urina saindo do bilau do Gabi. Então, se ele viu a urina saindo dali e caindo direto no pote, que fraude há nisso? Se o pote está ali, foi retirado do plástico, está na mão do atleta, o atleta urinou dentro do pote e entregou para a gente. Cadê a fraude? Então só aí também quebra completamente essa parada de tentativa de fraude. O que houve ali foi realmente a demora do Gabi em atender os profissionais, e essa demora foi explicada pelo médico do Flamengo, foi explicado para todos, e há sim jurisprudência que depõe a favor do jogador. Porque se ele tivesse deixado a academia, corrido, mijado no pote, entregue aos agentes, aquela urina estaria um pouco alterada, não por substâncias ilícitas, e sim por substâncias metabólicas, compreende? Então, a fim de evitar isso, é de praxe que o jogador tenha um repouso de cerca de 2 horas para o seu metabolismo, segundo as palavras do médico do Flamengo. Esfriar e assim ele fazer a coleta da amostra. Pronto, foi o que aconteceu. Então, as 2 horas de atraso que o Gabi promoveu naquele momento não foi por pirraça, embora ele tenha ficado realmente pé da vida por ter sido sempre ele o escolhido, né? Então, essas 2 horas não foi por pirraça, não foi por nada disso, foi por questões de praxe, a fim de evitar pequenos problemas, nada mais que isso. Então, em teoria, meu irmão, o Gabi é completamente inocente. Em teoria, o Gabi não tem nada a ver, não provocou nada de errado. E volto a falar, o comportamento inadequado, caso ele tenha tido, pela arrogância, pela soberba, pela prepotência, não importa. Isso não deve entrar em julgamento de dopagem. O que deve entrar é se ele fraudou ou não, ou se ele usou ou não substância ilícita. E no caso aqui, deu negativo. Dando negativo, o Gabi estava com o organismo limpo e como a gente viu a urina saindo do seu bilau. Então, ele não fraudou nada. Então, cadê a parada para condenar o jogador? E as contradições dos agentes serão levadas em conta? Pronto, tá aí. Gabi é inocente, a arbitrariedade pegou pesado em cima do jogador e eu volto a falar o que foi dito no vídeo de ontem. O Gabi só sofreu essa punição por se tratar do Gabigol, por se tratar do Flamengo, por se tratar de um clube e de um atleta que dá holofote, dá visibilidade a qualquer anônimo. Qualquer anônimo quer surfar na crista da onda quando o Flamengo está em voga. São 5 minutos de fama para o tribunal, para os agentes, para os seus juristas. Do contrário, meu irmão, se fosse ali um 15 de Piracicaba da vida, ninguém nem estaria falando nessa porcaria dessa parada, tá entendendo? Essa que é a grande verdade. Agora, essa parada, o Flamengo vai se prejudicar por cerca de 3 a 4 semanas até ter a certeza de que o Gabi terá condições de voltar a treinar com o grupo, que é o tempo que leva para a parada ser julgado, pedido lá de suspensão, etc e tal. E é isso aí, só vai servir para atrasar a vida do Flamengo, né? O Gabi que já poderia estar liberado para jogar contra o Nova Iguaçu no próximo sábado, uma oportunidade boa para ele atuar. Enfim, tem a Libertadores na próxima semana, um monte de jogo pegado que o Rubro Negro vai ter que enfrentar, mas não, o atraso está feito, a merda está instalada por causa dessa arbitrariedade da justiça esportiva brasileira. Esportiva não, né? Justiça como um todo brasileira. É isso, vamos aguardar os desdobramentos e vamos que vamos. Muito obrigado, meu povo. Meu nome é Fábio Saúza. Este é o nosso canal Flacegueta. Antes de ir embora aqui, peço que vocês cheguem juntos no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem seus comentários, curtam, comentem e também compartilhem. Muito obrigado. Valeu!